acho que vocês se contradizem na proposta de vocês em alguns momentos, se vocês me permitem fazer observação, doutora Kelly. Porque ao mesmo tempo que vocês falam que não é atribuição do Conselho julgar a si próprio, entendeu? Vocês colocam o julgamento dentro do órgão público, mas o órgão público é membro do Congresso. Posso dizer? E esse conselho ele precisa ter autonomia. Todo conselho tem autonomia, entendeu? Posso dar um exemplo? Eu vou dar o seguinte exemplo. Digamos um caso hipotético aqui. Um membro da sociedade civil é acusado de mau comportamento por um conselheiro do poder público. Isso vai para o poder público, para ser julgado. Digamos outra situação. Um conselheiro do poder público, por exemplo, o representante de assuntos jurídicos, não sei o que, é acusado de mau comportamento por um conselheiro da sociedade civil e vai para o mesmo poder público. Você acha que isso é imparcial no julgamento? Não é, não. Não é, não. Porque isso é juiz e parte. É juiz e parte. Senhores. Não é assim. Não é assim. Eu aceitaria se o julgador está fora. Então, mas e aqui? Está fora, não aqui dentro. Mas se ficar aqui dentro, Senhores é conselheiros, imparcial? por questão de ordem agora, vamos fazer o seguinte. Nós temos questões aqui, ó, bem aquela coisinha da musiquinha que eu coloquei lá. A gente está tentando buscar um encaminhamento que atenda uma demanda que é necessária. E ó, eu vou fazer aqui uma fala aqui, bem rápido, aqui, doutor Giovanni. Eu quero uma leitura mais jurídica aí, do ponto de vista de alguém que fazia parte do grupo de trabalho, para eu encaminhar a votação com a sugestão que eu vou fazer. O rei Luís XIV, em uma consulta que ele fez a um conselheiro dele sobre uma decisão de Estado que estava para ser tomada, e ele tinha a dificuldade de entender, porque era uma novidade, era algo novo, pediu a esse conselheiro, e esse nobre André de Lenotre, ele disse o seguinte: só podemos conceder confiança àqueles que se lançam no novo. Tudo que está sendo colocado, tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil, nessa tentativa nossa de organizar o nosso trabalho, tem respaldo, tem parte de verdade e parte de novo. Parte de novo. Eu entendo, Valquíria, entendo, doutora, representante doutora Kelly, doutora Andréia, que a gente não deve fazer juízo de valor do grupo técnico que vai estar lá operando através desse departamento. Nós não podemos fazer isso. A gente está pré-julgando de que eles teriam uma conduta de fazer ter lado, certo? Isso a gente não pode acusar, nós não temos prova. Contudo, a gente coloca esse mesmo grupo numa condição de dúvida, porque não fica claro para nós. Eu entendo particularmente que o Conselho do Meio Ambiente de Campinas, aí eu quero encaminhar antes do Giovanni para a gente pôr uma proposta, tá? Para a gente não ficar nessa discussão de conceito, que nós estamos discutindo um conceito agora aqui. E vocês têm razão em uma parte e nós temos razão em outra. Então nós temos que encontrar um caminho. Se lançar no novo é nós encontrarmos um caminho que seja consenso nesse grupo de trabalho, importante para o Conselho. A proposta você veio, Mário, com a sugestão de uma comissão ou uma Câmara Técnica de Ética, certo? Eu entendo que o que deveria acontecer era isso. O departamento, doutora, ele pode ser um suporte de análise jurídica, de leitura legal, do ponto de vista da análise. E qualquer processo, ele corre por uma comissão de ética. Nós tiramos esse texto e colocamos a criação de uma comissão de ética ou Câmara Técnica que vai ter o seu regimento debatido depois com o Conselho e com o próprio órgão jurídico, para a gente encontrar qual é o encaminhamento das diretrizes de ordenação legal que vão dar encaminhamento a um julgamento. Eu acho que seria muito melhor para todos nós, porque a gente ia ouvir o departamento, certo? Isso é uma discussão que não expõe o conselheiro aqui, como a Valquíria mesmo trouxe, Valquíria. Não vamos expor o conselheiro, é uma situação vexaminosa, a doutora Kelly reiterou isso também. Concordo, a intenção aqui não é colocar ninguém em condição de vexame, é a pessoa conhecer a lei como foi colocado aqui também e saber que ela deve evitar certos comportamentos porque ela está sujeita à legislação.
A intenção é a gente ter uma lei que muito mais ampare, é multa, né? Você sabe, passou de 70 quilômetros, você sabe que você vai pagar multa. Se você quer correr o risco, o problema é seu, entendeu? Aí, eu acho que a gente pode, na discussão de um estatuto ou regimento da Câmara Técnica ou da Comissão de Ética, depois em conjunto com o grupo da Secretaria de Assuntos Jurídicos, estabelecer os critérios da condução. E o pleno, que vai ser o soberano depois, no encaminhamento do parecer dessa comissão, dessa Câmara Técnica. A Câmara discute lá, avalia lá com o amparo jurídico do grupo e vem a decisão para o pleno. Nós não vamos aqui discutir quem teve razão, quem não teve. Vem uma decisão da Câmara, o pleno vai votar se anui ou não a decisão da Câmara. Eu acho que seria um formato talvez aí que atenda de forma muito mais ampla a todos. Dr. Giovanni, para a gente encerrar, ou aceita o encaminhamento ou a gente vai para a votação. Eu estou vendo pelo encaminhamento da carruagem aqui, pelo andar da carruagem, que se for colocado em votação, essa Câmara está suprimida porque o poder público está irredutível. Mas eu queria só lembrar algumas coisas, que quem é que julga os colegiados? Por exemplo, se um desembargador cometer um desvio ético que caiba sanção administrativa, quem é que julga esse desembargador? É o pleno do Tribunal de Justiça. É o pleno do Tribunal de Justiça. Aqui, o Tribunal Regional do Trabalho, um desembargador do trabalho que cometa uma infração disciplinar, quem julga esse membro desse colegiado chamado Tribunal Regional do Trabalho? O pleno do Tribunal Regional do Trabalho. Disciplinarmente é assim. Isso não é novidade, por isso que eu disse no começo, não é novidade nenhuma. Que o CONDEMA tenha a prerrogativa até para afirmar a sua independência, que ele tenha a prerrogativa de julgar os seus membros, isso é natural, é democrático, é de qualquer instituição pública aqui no Brasil, né? Os tribunais todos provam isso todos os dias, né? Então não tem nenhuma dificuldade disso. Em relação a se manter essa situação que os senhores estão sugerindo, os senhores, infelizmente, não terão segurança jurídica para qualquer sanção de membro da sociedade civil. Os senhores não terão, os senhores vão nadar e morrer na praia. O que os senhores querem ver protegido hoje não vai acontecer, porque esse pessoal da sociedade civil vai ter acesso à justiça e vai anular o que for feito contra eles, disciplinarmente, aqui na prefeitura. Porque não é um órgão competente, só por isso. Vocês não terão essa segurança. E hoje, só um momentinho só. Valquíria, presta atenção no argumento, Valquíria. Só não fica falando enquanto eu falo, presta atenção, ouve quando as pessoas falam, para você poder se convencer, para você ver se você está certo ou não. Dê a você mesmo o direito de você estar errada. Faça favor, ouve o meu argumento, para me falar junto. Ouve o que eu tenho a dizer. Você quer que essas pessoas sejam sancionadas porque isso está acontecendo reiteradamente no CONDEMA? Muito bem, todos nós queremos. Só que a gente quer que isso seja feito com segurança jurídica. Se vocês fizerem pela Secretaria de Negócios Jurídicos, não tem segurança jurídica. E eu pergunto, se era para ser pela Secretaria de Negócios Jurídicos, por que até hoje nenhum dos casos foi encaminhado para a Secretaria de Negócios Jurídicos? Se é para ser por vocês, por que nenhum dos casos vocês levaram para lá? Porque vocês não se sentem confortáveis com essa decisão que vocês estão tomando hoje. Não é assim. Senhor conselheiro. Não é assim, ou seja, vai ser mais do mesmo. Né? Então, tá bom, se a gente quer um outro órgão, eu concordo, então, retirar esse capítulo inteiro e a gente coloca, como o Mário sugeriu, um comitê, uma comissão de ética e disciplina, ou uma comissão, ou outro nome que tenha, que eu até sugiro que possa ser uma comissão de ética e de prerrogativas. Por que não? Porque pode acontecer que algum membro nosso do Conselho, quando vai representar a gente numa fiscalização qualquer, que pode acontecer, numa situação de emergência, vai ver uma situação de qualquer problema ambiental que possa estar acontecendo, uma poluição gravíssima num lugar, numa situação de emergência, vai lá para constatar o que está acontecendo, para depois trazer para a gente aqui, e sofre uma ameaça, sofre uma agressão lá,
a prerrogativa dele de fiscalização está sendo respeitada, né? Então a gente pode ter essa comissão, eu até sugiro então que a gente crie essa comissão e que ela própria, a comissão, se reúna em breve, né? Seja uma comissão permanente do Condema, que ela se reúne em breve e ela faça o seu regimento interno. Consegue. Senhores conselheiros, para a gente dar encaminhamento à votação, uma proposta inicialmente levantada pelo conselheiro Mário Sensig, essa presidência reconduziu ela como uma proposta, reiterada agora pelo Dr. Giovanni. Nós fazemos o seguinte, a gente suprime o capítulo 3º totalmente, como é uma sugestão do governo, tá? Dos conselheiros que se reuniram e fizeram a proposta. E nós incluímos no artigo 46, funcionarão contemporaneamente as seguintes câmaras técnicas, sem prejuízo de sua criação e outras pelo Pleno. A gente institui já agora uma Câmara de Ética e Prerrogativas, é isso a sugestão de nomenclatura, doutor? Certo? Vocês concordam com a nomenclatura? Então, e aí a gente deixa esse assunto para ser discutido internamente na Câmara Técnica depois, com participação prioritariamente, tanto da OAB, que hoje não sei por que não está presente, eu fiz uma queixa inclusive, né? A OAB, nem ela nem a suplente, justificaram no dia da reunião, e com os representantes da Secretaria de Assuntos Jurídicos, para que a gente possa encontrar o melhor caminho de regra de segurança jurídica no processo, certo? Então, eu quero fazer esse encaminhamento de votação. A proposta é a seguinte: supressão do capítulo 3 por inteiro, com substituição pela criação da Câmara Técnica ou comissão. Acho que pode ser Câmara Técnica, porque como vai compor esse grupo de trabalho do governo, ele já compõe a Câmara Técnica, seria muito mais interessante, doutor Giovanni. Né? Câmara Técnica diz respeito a questões técnicas. Questões técnicas. Questões jurídicas não são de ordem técnica? Não, disciplinares não. Não, mas na hora, eu acho que o papel do órgão, o papel que o órgão do governo cumpriria exclusivamente é em dar a leitura jurídica técnica no entendimento da regra disciplinar. Ela dá o entendimento, aí a Câmara Técnica decide, ela vai ser composta por conselheiros, membros do conselho e esse grupo técnico nomeado pelo prefeito. Lá eles decidem daí se é nomeado pelo Condema, não é pelo prefeito. Não, é nomeado, as câmaras técnicas, elas têm a indicação dos membros da sociedade que querem participar, é livre a participação, e o prefeito, ele nomeia os estatutários técnicos das secretarias correlatas. A gente faria da mesma forma, não são os procuradores que vão lá responder? Então o prefeito delega uma representação dos assuntos jurídicos a participar. Ficou claro, senhores, a nossa esclarecimentos? Por favor, Valquíria. Eu quero fazer uma outra proposta. Eu quero só a supressão, sem a inclusão de uma nova... Então nós temos que fazer duas votações. Primeira votação, que é óbvio que nós vamos, se a condição de vocês aí é de que não haja, de só a supressão, vocês vão aprová-la, né? E a gente vai ficar numa situação. Eu não sei por que está sendo tão complicado. Vocês não podem fazer essa concessão, senhores conselheiros. Nós vamos perder isso aqui para vocês. Entendeu? Confiada, né? Que a gente reiterou veementemente. Em votação, primeiro, se nós iremos votar somente a supressão ou a substituição da proposta encaminhada. A conselheira Valquíria veio com uma outra proposta. A proposta de só manter... Valquíria, eu não posso fazer isso, é verdade. Claro que não. Eu tenho uma votação que é a seguinte: ou vocês votam pela Câmara Técnica ou contra a Câmara Técnica, só pela supressão. Isso eu já estou colocando em votação. Eu me confundi agora até. Ó, escuta a minha proposta, escuta. Em votação, a supressão do capítulo 3, que é a proposta que vocês estão trazendo, ou porque nós mudamos a nossa proposta inicial.
Nós mudamos de capítulo 3 para a Câmara Técnica. E vocês estão propondo a supressão do artigo 3º. Então, nós estamos propondo a Câmara Técnica. Esclarecimentos, Mário. Não é esclarecimento. A moção a ser votada é a seguinte. Conselheiros. Conselheiros. A proposta é a seguinte. Suprime o capítulo 3 e inclui uma comissão de ética. Pronto. Essa é a proposta. Pois é, a minha proposta é exclua-se o capítulo 3 e não coloca... Então, eu digo o seguinte. Mas aí vocês estão com duas propostas, Valquíria. Não é isso. O que você está propondo não tem sentido, porque já está incluída na outra. Já está incluído. Não está. Claro. Está incluída na... Não, isso é um estratagema. E esse estratagema nós não vamos aceitar. Eu não vou pôr em votação. Peraí. Quem põe em votação, eu conduzo Eu os sei. trabalhos, vou usar da prerrogativa. Não, eu também tenho ano de Assembleia, e é claro que é uma estratagema, mas você fez uma estratagema burra, porque ela já está incluída Cuidado com a outra. comissão de ética, senhor Porque secretário. eu estou colocando a cabeça para demonstrar os verdadeiros interesses dele. Então, o que você deveria ter proposto, olha aí que bom que sou, estou te dando a dica. Você deveria propor o seguinte: não suprimir essa, você deveria propor não a comissão de ética. Ou seja, votar em separado a comissão de ética só. Percebe? Então vamos fazer o seguinte, tá? Quer conduzir. Então vamos conduzir a votação corretamente. Está em votação no primeiro momento a proposta da substituição. Pera aí. Não, a proposta da substituição do capítulo 3 pela formação da comissão de ética. Quem é favorável à substituição da comissão de ética pelo capítulo 3 proposto no... Se manifeste, por favor. Senhores conselheiros, quem é favorável? 3 contra meu voto aí na ata, hein? Contrários? 6 contrários. 7. Abstenções? Tem quórum? Porque se não tiver quórum, eu vou cancelar e não considerar a votação. Tem quórum? Quórum é pro início. Não é isso que está previsto no regimento atual. Eu também vou usar das minhas prerrogativas. Há quórum. Todos os conselheiros presentes, por favor, manifestem-se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O quórum é 18. A sessão está encerrada por não haver quórum e nós continuamos numa próxima. Muito boa tarde. E aí, Valquíria, falando sério agora com vocês. Não, sério. Valquíria, sério. Aí, ó, eu estou trabalhando em cima do regimento. Estou dentro do regimento. Eu estou trabalhando no regimento. Eu me proponho a fazer uma reunião do grupo de trabalho com a secretaria e convocar a sociedade civil a vir na próxima reunião, porque está complicado. Senhores conselheiros, obrigado e boa tarde. Só uma informação importante. Senhores conselheiros, em nenhuma votação do Conselho de Meio Ambiente, eu toda vez fiz o levantamento de quórum. Isso é procedimento do nosso Conselho. Então, nós também utilizamos a prerrogativa de que o regimento nos dá como salvaguarda. E eu prefiro ser apontado por vocês do que ser apontado pela sociedade civil depois. Que conste em ata, por favor. Obrigado.